meus seguidores do Mundo da Bola. Aqui Marcos Eduardo do canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas. Eu estou aqui hoje com Gilberto Coroa, ex-lateral do Vasco, Botafogo e do América aqui no futebol carioca. Vou fazer uma breve apresentação para ele aqui. O Gilberto, todos sabem que eu sou professor de educação física também. Eu devo muito ao Gilberto Coroa o que eu aprendi de vivência de aula de futsal. É uma honra estar contigo aqui, Gilberto. Você pode falar e dar um recado para o nosso canal. Eu que fico feliz em te receber aqui no Madureira, né? Aqui no Madureira eu já estou há 22 anos, né, no futebol de salão. Agora o presidente fez um campo de grama sintética e eu sou responsável pelas escolinhas de futsal de grama sintética junto com o Patrick França. Também sou hoje, nesse ano, eu estou sendo treinador do Sub-15 do Madureira. Inclusive sábado agora a gente está jogando um jogo decisivo para disputar, para ver se a gente consegue classificar para disputar a Taça Guanabara ou a Taça Rio. E o meu trabalho aqui é segunda a domingo praticamente, né? E com muito amor, com muito carinho. São 22 anos dedicado ao Madureira Esporte Clube. E eu sou muito feliz em que o seu presidente do clube, Elias Duba, confia muito em mim. E eu também, graças a Deus, faço por onde, para ele sempre confiar em mim aqui no meu trabalho. Sim. Você nasceu no Rio de Janeiro mesmo, né, Gilberto? Isso, nasci no Rio de Janeiro, sou criado em Rocha Miranda. Eu comecei a jogar no futebol de salão no Amarelinho, que era um time onde jogava eu e meu irmão, que era um time imbatível em Rocha Miranda. E que depois dali eu fui parar na Associação de Rocha Miranda e que eu comecei a jogar no Mirim, no Infantil, tudo no Federado. Aí numa partida de futebol, do Campeonato Carioca de Futebol de Salão, eu fui jogar contra o Vasco em São Januário com 14 anos. E aí o Herculano, ao término do jogo, eu naquele dia, naquela noite, joguei muita bola e eles me apanharam para São Januário. Começaram com meu pai e com 14 para 15 anos eu fui para São Januário jogar futsal pelo Vasco. Saí da Associação de Rocha Miranda, onde tudo começou, e fui jogar salão no Vasco. Aí 15, 16, com 18 anos eu fui relacionado para a seleção carioca de futsal, representando o Rio de Janeiro. Fui campeão brasileiro de futebol salão representando o Vasco da Gama. Gama da seleção de Minas Gerais. Esse campeonato foi realizado em Niterói e ganhamos de 1-0 de Minas Gerais. E eu fui campeão brasileiro de futebol salão representando o Vasco da Gama. Aí aos 19 anos eu fui fazer teste no campo. Fui levado pelo meu amigo Arthur Neto, que também é jogador, ex-treinador. Foi treinador do Atlético Goianiense, foi treinador do Joinville, do Criciúma. E eu fui para a academia fazer preparação física dele, acompanhando ele, e o Wagner, que era no amador do clube, foi me levando no departamento de futebol de campo, e onde o Major Murilo me botou de lateral direito para fazer teste no Júnior do Vasco da Gama. Então eu fui titular do Júnior do Vasco da Gama 79 e 80. E com 20 anos eu subi, em 81 eu subi para o profissional. Aí joguei no profissional 81, que teve aquele jogo do Ladineiro, aquela confusão toda, aquela briga Mais toda. pra frente vai falar sobre isso. E de lá, 83 para 84 eu fui para o São Bento de Sorocaba. Fui revelação no Campeonato Paulista. O meu centroavante, inclusive, é um índio que mora aqui na Vila da Penha, que era o centroavante desse time do São Bento de Sorocaba. Chegamos nas oitavas de final do Paulistão. Eu fui considerado o melhor lateral esquerdo nessa época lá no Campeonato Paulista. E dali eu fui negociado diretamente para o Guarani de Campinas. Aí o meu time no Guarani de Campinas em 84. Eu, Neto, Rubens Feijão, Evaí, né? João Paulo. João Paulo Canhotinho, né, que jogou no Vasco, ponta esquerda. Cracaço de bola. Hernani Banana, Roberto Centroavante do Recife, Júlio César Gotardo. Inclusive o Wilson Gotardo, quem indicou o Wilson Gotardo para o Botafogo fui eu. Quando eu vim para o Botafogo no 85, eu indiquei o Wilson Gotardo para o Botafogo, aí eles foram lá, contrataram ele. Ele se consagrou esse monstro aí, campeão de Libertadores, campeão pelo Botafogo. Flamengo, então, Botafogo, né? Isso, o Gotardo foi eu que indiquei ele para o Rio de Janeiro, aí, naquela época, para o Botafogo. É isso aí, a minha vida é essa no futebol. Joguei no Vasco, no São Bento de Sorocaba,
depois vim para o Botafogo, depois do Botafogo fui para o Joinville. Foram 8 clubes, né, Gilberto, na carreira, né? 8 anos, falou assim, 8 anos no Joinville, depois vim para o América do Rio, voltei para o Joinville, joguei também no Figueirense, foram 8 clubes, depois fui parar no Juventus de Araguá, em Santa Catarina, entendeu? Então aí minha história é essa aí, foram 5 clubes que eu joguei, 5. E vim para o Rio de Janeiro, me formei treinador na URCA lá. Escola de Educação Física, né? Treinador de futebol, inclusive o patrono lá foi o Zagallo, né? E nessa oportunidade, quem estava no clube lá na sua formatura estava o presidente Madureira, seu Elias Duba, o seu Enéas, que acabou de falecer há pouco tempo. Lamentável. O Tuninho, diretor também de futebol, que hoje é diretor de futebol aqui do clube novamente, que ele se ausentou um pouco, mas agora voltou. Isso é a minha vida. E fico no clube aí cuidando das escolinhas durante o dia. E pela manhã eu estou trabalhando no Sub-15 para o campeonato. Qual foi a inspiração do menino Gilberto Coroa na infância para ser jogador de futebol? Qual assim, o seu ídolo no futebol? Não, o meu ídolo no futebol, naquela época eu tive um prazer, porque eu tinha 10 anos, eu era fissurado em futebol. Eu era louco por futebol. E 10 anos eu lembro toda a Copa do Mundo. Toda. Aquele timaço de campeão do mundo, tricampeão do mundo. 70, né? 70. Sim, minha família toda reunida lá na minha casa, lá em Rocha Miranda, na Rua Doutor Luiz Vicário. E o Brasil foi tricampeão do mundo. E eu era fissurado em jogar futebol. Desde pequenininho jogava futebol. Jogar bola de gude, eu gosto de jogar, soltar pipa. Soltava, mas não era. O negócio era. Era bola, futebol. né? Jogar futebol, né? E dali fui para a associação pequena. Entrei e joguei naquele amarelinho que eu te falei que era imbatível em Rocha Miranda e fui embora, seguindo a minha carreira até chegar ao profissional. Sim. Os títulos no futebol que você conquistou. Você foi campeão no Joinville, né? Esse foi o título que mais te marcou no Joinville? Não, no Joinville eu fui campeão em 87. Você é muito ídolo no Joinville, né, Gilberto? Eu joguei 8 anos titular na lateral direita, quando era na direita era na esquerda. Sou campeão catarinense no Joinville. Eu não ia, eu era titular do Botafogo. Em 86, eu era titular em 87 no Botafogo, uma pelada de final de ano, o Romário, a gente estava ali no desfile já jogando uma pelada, o Romário falou para mim, Gilberto, tem uma pelada lá ali em Campinho, ali perto do Merck, vai lá jogar esse futebol, essa pelada lá, final de ano. Aí eu fui, cheguei lá, tava Zico jogando, o Zico apitando, o Edu jogando, e eu joguei aquela pelada, depois teve um churrasco, só que o Edu, o irmão do Zico, era o treinador do Joinville. E eu estava emprestado do Guarani de Campinas aqui para o Botafogo. E eu fui trocado, com certeza o presidente Valdomiro X falou assim, Edu, eu vou trazer o lateral esquerdo Gilberto. E nessa pelada eu fiz amizade com o Edu, fiz amizade com todo mundo, e logo em seguida, em 87, eu fui para o Joinville, e o treinador era o Edu. O Edu com certeza aceitou a minha contratação, só que em 86 eu era titular do Botafogo, estava jogando, eu ia ser campeão carioca pelo Botafogo em 88, não é isso? O Botafogo foi campeão em 89? 89. Eu estava para ser... 88 foi o Vasco. Isso, 89 estava para ser, se eu ia ficar no Rio aí, comprado pelo Guarani, só que o Guarani me trocou pelo goleiro Walter, e eu tive que ir para o Joinville, onde eu criei minhas filhas. Eu tenho uma filha que nasceu em Joinville, que é a Camila, barriga verde. E a minha vida foi isso aí. Aí fiquei durante 8 anos lá. Nessa passagem desses 8 anos eu tive uma passagem rápida no América de 6 meses, no Campeonato Carioca. Voltei de novo para o Joinville. E a minha vida foi desse jeito. Até com 35 anos eu parei de jogar. Fui ser comerciante, onde as coisas não andaram, não deu certo. E me formei na URCA lá, na GAP, como treinador de futebol. E dali em diante, a primeira escolinha que eu abri na minha vida foi com o Roberto Dinamite no campo do Colégio Futebol Clube. Tive apoio do Colégio São Sebastião, do Paulo Roberto Guimba, que levou a banda do colégio. Inauguramos essa escolinha no colégio em 1998, com a presença do Roberto Dinamite, estava a presença do Pingo, que jogou no Botafogo, jogou no Joinville. Desde aí, foi maravilhoso e eu voltei para o meu ramo, que era futebol. De 98 para cá, depois me formei em treinador e estou seguindo a minha carreira de treinador, de escolinha, de futebol de base.
Hoje aqui o time do Júnior aqui, hoje eu estava vendo que tem 5 jogadores ali, ou 6 que era titular do meu sub-15. Então, tipo, revelar jogadores aqui pro clube aqui, entendeu? Sim. Como foi jogar nos anos 80 ao lado de vários craques e contra vários craques? Era complicado, né? Era complicado porque naquela época só saía jogador, um ou dois para Venezuela ou para Portugal. Então, por exemplo, no meu time lá, era Rolando e Marco Antônio e João Luiz. E só craque. No Vasco, no caso, né? No Vasco era Orlando, Galvão, Rosemiro na lateral direita. No lado esquerdo, Marco Antônio, João Luiz e eu. Aí eu jogava pela direita. Aí o Antônio Lopes, Gilberto, vai pelo lado esquerdo que você é destro, para aprender a jogar pelo lado esquerdo. As minhas oportunidades no Vasco, eu nunca tive uma oportunidade, tive sim, fora do Rio de Janeiro, jogar lateral direito, eu fui o melhor jogador em campo em Colatina. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu só tive oportunidade pela lateral esquerda, porque na lateral direita o Rosemiro não me dava oportunidade, é difícil de se machucar, não tomava cartão amarelo. E o João Luiz lá do outro lado, o João Luiz, além de ser aqui de Irajá, da minha região, ele vai e dava oportunidade para me jogar, para me aparecer. Então, eu joguei mais de lateral esquerdo no Vasco, porque o Rosemiro não me dava oportunidade pela lateral direita. E foi legal, bacana, mas era muito craque um em cima do outro. Era só fera. A safra e não tinha para onde ir para vender os caras, entendeu? Então, não é como hoje. Vai ver no lateral, já vende para a Europa. Vai ver no lateral esquerdo, vende para a Europa. O meio campo já vende. Então, as oportunidades estão surgindo mais rapidamente. Às vezes é vendido, né, Gilberto, até antes de chegar no profissional. Justamente. Então, a minha fase foi essa. Jogar com Orlando Lelé na lateral direita, Rosemiro. Os caras jogavam muito. E eu na reserva deles. Do outro lado, era Marco Antônio e João Luiz. E eu brigando para entrar no meio dessa esfera aí, eu com 20 anos de idade. Aí tive uma oportunidade de jogar uma decisão em 81, né, do Ladrilheiro. Eu fui vice-campeão em 81 no profissional do Vasco. E fui campeão em 82, super campeão pelo Vasco. Aquele campeonato que a gente só entrava para jogar o super campeonato se ganhasse do Flamengo, o Lico, o Zico, aquele timaço dele todo. Foi campeão do mundo em 81. Era o atual campeão mundial. Se a gente conseguisse ganhar do Flamengo, foi um sábado à tarde, o Lopes barrou o time inteiro. E eu joguei no lugar do Pedrinho Vicensoli e de lateral esquerda ganhamos 3-1 do Flamengo. Foi onde o Vasco somou o maior número de pontos, foi jogar o super campeonato. Aí ganhou do América na quarta-feira, gol de Ivan de cabeça. E no domingo, gol de 1-0, gol de Marquinhos de cabeça, Marquinhos ponto esquerda, que jogou no Flamengo também. E esse aí foi criado comigo na base do Vasco. A gente ficava no mesmo quarto, a gente estava muito bem. E foi isso aí, cara. E minha vida, daí do Vasco, eu fui pro São Bento, Sorocaba e fui embora. Fui tocar minha vida aí pelo esse Brasil afora aí. Você falou, você foi um dos poucos jogadores que jogou nas duas laterais, lateral direita e lateral esquerda. Qual que você gostava mais de jogar? Chegou um ponto que eu já não sabia mais qual que eu queria jogar. E o Antônio Lopes era o meu treinador, e ele falou, Gilberto, treina na lateral esquerda também. Aí eu ia lá, cruzava de esquerda, o Antônio Lopes cansava de fazer isso, então eu sabia cruzar de lateral com a perna esquerda e com a perna direita. E eu tinha essa vantagem, né? Aí o Antônio Lopes, quando eu não jogava titular, eu estava na opção do lado direito e da esquerda, entendeu? Então, cara, eu agradeço muito ao Antônio Lopes, que realmente gostava muito de mim. Ele sabia a minha dedicação que eu tinha nos treinamentos. Eu sempre fui um profissional. E ele parece ser um cara muito justo, né? Justo e trabalhador. Leal, trabalhador, sim. O que ele conseguiu na vida dele como treinador e conseguiu como supervisor, é porque é merecedor, porque ele foi realmente ali dentro das 4 linhas ali, ele tinha um conhecimento. A apelação dele tinha 3, tinha para defesa, ataque, meio e ataque. Depois ele juntava todo mundo para fazer a apelação quase de 40 uma hora. E a gente lá dentro todo. Então ele foi feliz que ele foi super campeão em 82 pelo Vasco. E eu estava presente nesse jogo que ele mexeu o time inteiro. Ele tirou o Roberto Amit, botou Palhinha. Ele tirou o Rosemiro, botou Galvão. Ele tirou o Mazzaropi, botou o Acácio. E uns saíram, afinal, uns saíram e outros ficaram, entendeu? O Acácio já ficou. O Rosemiro já saiu, ficou, acho que o Galvão. Entendeu? E foi aí que a gente foi para ser super campeão em cima daquele campeonato de 82, que foi o super campeonato, né? Sim. Como foi
jogar com o Roberto Dinamite é só amizade que eu sei que você tem com ele até hoje. Cara, a minha amizade com o Roberto Dinamite, cara, é um negócio assim que não tem explicação. Inclusive, ele está até passando por um momento difícil aí, está se recuperando. Eu sei que é difícil para você falar. Está se recuperando e eu rezo para ele muito. Força, Roberto, você é um grande ídolo e o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Todos nós, amantes do futebol, estamos rezando e torcendo por você. Não tenha dúvida disso. E a minha parada no futebol... Ele é como se fosse um irmão para você, né? O pai, cara. Um pai, né? E o Roberto, cara, quando eu parei de jogar bola, eu passei muita dificuldade para me arrumar o que fazer. E na minha formatura de treinador lá na Urca, lá, eu fui dono de botequim, lanchonete, nada disso estava certo. E eu me formei. E quando eu acabei de me formar, encontrei ele lá numa festa lá na Ilha do Governador. Ele me deu até uma bola lá numa festa de final de ano. E ali em 98, eu liguei para ele, ele mandou ir lá no gabinete dele. E ali, já era deputado, era caso, deputado. Né? Aí ele me deu a mão, porque eu me dava muito bem com ele, só ficava no quarto com ele quando a gente era jogador. Cria um vínculo, né? Aí... Você às vezes convive mais com o jogador, né? Com o elenco, com o grupo, do que com a sua própria família, né? Aí eu falei que eu queria abrir uma escolinha, e ele mandou procurar um lugar, eu abri um colégio lá no Coleginho, em 1998. Foi aí onde que eu tive o apoio do Colégio São Sebastião, que levou a banda com a Vaninha, o Paulo Roberto Guemba, aí eu fiz uma inauguração, cheio o coleginho, uma festa linda de morrer, e dali em diante eu comecei a trabalhar com o Roberto Dinamite fora das quatro linhas, mas sim como deputado. Fiquei 20 anos com ele como deputado estadual, assessor dele, e levando ele para tudo quanto é lugar. Todo sábado e domingo ele vinha no Stalegre, ele ia no Largo do Bicão, ele ia no Belo Tênis Clube, onde eu marcava, ele estava do meu lado, com aquele carinho, com aquele carisma. No meu bloco de carnaval que eu tinha. Sabe ser ídolo, né, Gilberto? Tem um bloco de carnaval na Vila da Penha que ele participava na Mochila do Pecado, depois ele também ia no bloco do Boi comigo, com o Igor, com o Jorge Boi lá. E as festas do meu aniversário, dia de São Jorge, que ele é devoto de São Jorge, ele ia. Foram 20 anos juntos aí, envolvido nisso tudo. Aí ele foi para o Vasco. Eu não fui trabalhar com ele no Vasco, permaneci com ele aqui, mas eu sei a história toda do Vasco, como ele entrou. Eu sei como é que foi difícil ele entrar para ser presidente do Vasco, ele participou de duas, até na terceira ele conseguiu ir. Era aquele negócio de... Eu nem vou falar como é que eram as eleições de São Januário. Tá parecendo com essas eleições agora para presidencial aí. Entendeu? Então, Verdade. Conseguimos ganhar a eleição, mas lá no Vasco, durante 26 anos lá, a gente foi campeão da Copa do Brasil, como vice do Campeonato Brasileiro, jogou várias 2011, decisões, né? Jogou várias decisões subir Campeonato Carioca, mas a bola entrava, o juiz falava que não entrava, impedido, o cara dava o gol, mas aí fui tocando a minha vida e infelizmente ano passado o Roberto Dinamite aí, né, cara? Ele, véspera do Natal, ele veio de uma viagem lá de Santa Catarina, sentiu uma dor no estômago, foi no hospital e constatou que ele está com câncer no intestino grosso. E ele vem lutando para estar Bravamente, ele é muito bravo. Mas o Vasco está de parabéns, que o Vasco fez uma homenagem bonita para ele, dando um negócio de benemérito para ele lá na Lagoa, eu tive presente. Fez uma estátua para ele, dentro do campo, onde você vai a São Januário, você entrar no campo. Isso é muito importante. Você entrar em campo e você abraça ele lá e tira foto com ele dentro do campo. E a gente está acompanhando ele, né? Eu rezo muito terço, eu oro muito terço, eu rezo sempre para ele ficar curado, para Deus dar força para ele. Outro dia ele estava no programa do Peligeiro, dando entrevista, ele agora está se alimentando, está em casa. E ele sabe que eu torço para ele, que eu agradeço muito o que ele fez por mim na minha vida. E quando você para de jogar, cara, tu sai, tu cai, tu vai lá embaixo. E ele me deu uma mão na hora que mais eu precisava, Deus botou ele para me erguer novamente. E da minha escolinha com ele, eu tive escolinha no Coleginho, tive no campo da Portela, no Muquiço, lá no Muquiço.
tive a escolinha dele lá no Quitungo, lá no Campo da Aliança, eu tive meus amigos, os caras lá, tudo meu amigo, as crianças tudo foram criadas comigo. Depois levei a escolinha para o Melo Tênis Clube, entrei em São Januário, tive a escolinha dentro do Vasco da Gama, com muitas crianças. Eu, com esses anos todos, faz 24 anos esse ano que eu trabalho com crianças, com jovens. Bacana, bacana. Eu já devo ter tido aí uns 10 mil alunos durante esse período todo. Hoje Muita gente, né? Hoje uns são jogadores, outros são médico, engenheiro, coronel. A vida tem dá a vida, voltas, a vida né? Segue, E não tem jeito. Tenho as minhas escolinhas, graças a Deus, sempre foram cheias e lotadas. Aqui no Madureira, Verdade. todas as turmas são lotadas. O Patrick, que era meu aluno com 12 anos, a minha escolinha lá no Melo, depois trouxe para cá, federei ele, ele foi até o Júnior. Aí com 18 anos ele chegou para mim ali no ginásio, no Madureira, e falou: Gilberto, eu não quero mais ser jogador. Eu falei: por quê, cara? Não quero mais. Falei: então vamos trabalhar comigo. Ele: vamos. E dali, em janeiro, ele começou a trabalhar comigo na escolinha. Tem que falar do Patrick, que é o meu braço direito. Claro, claro. Patrick é o grande amigo. Patrick França. E eu estou arrastando ele para o Sub-15 comigo, para ele seguir a carreira de treinador, porque ele tem condição de ser um grande treinador do Madureira profissional, do Vasco, do Flamengo, até da Seleção Brasileira, que ele é capacitado para isso. Muito mesmo. Então, o Patrick se formou, hoje é pós-graduado, é um garoto assim, especial. Então, estamos juntos aí trabalhando. Inclusive, eu estou dando essa entrevista, ele está dando aula. Quando acabar daqui, eu vou lá dar aula com ele até as 5 horas da tarde. E a nossa vida é essa aí, cara. Sim. Entendeu? Chegando um pouco mais para a parte final, vamos falar do Campeonato Carioca de 81 e 82. O de 81 foi o do Ladrilheiro. Certo. O Vasco venceu os 2 primeiros jogos, né? 2-1 e 1-0. 1-0 foi o da Poça d'Água, né? Isso, o Roberto bateu e fez. Isso. Como é que você percebeu o Ladrilheiro dentro de campo? Rapaz, primeiro foi o primeiro jogo. A gente tinha que ganhar 3 jogos seguidos do Flamengo. Aí nesse primeiro jogo, eu estava no banco de reserva, 2 gols do Roberto Namite. O João Luiz tomou o 3º cartão amarelo. João Luiz. Esse foi no final de semana, né? O do de domingo, né? Foi no dia de domingo. No dia de domingo. Aí o Eurico Miranda, com aquelas paradas dele, meteu uma liminar, atacou o João Luiz na chuva na quarta-feira e eu no banco. Sendo que o João Luiz jogou na quarta-feira, os 47, mais ou menos, 45. O Dudu meteu uma bola na área, o zagueiro espirrou a bola na poça d'água, o Dinamite guardou. Aí aos 45, 6, acabou o jogo, a gente vibrou, Maracanã cheio, foi pro jogo decisivo. Aí não tinha mais eliminar. Aí não tinha mais eliminar, quem tinha que jogar era eu mesmo. Aí concentramos no Novo Hotel em Niterói. Naquela época o país parava para ver o Rio de Janeiro, né? Aí tudo parado. Por isso que o Campeonato Carioca é considerado o mais charmoso do Brasil, né? Aí a gente concentrado no Novo Hotel em Niterói. Quando a gente saiu de Niterói, as ruas tudo lotadas para essa decisão, o Maracanã tinha 169 mil pagantes, 170 mil torcedores. Tinha gente em cima da arquibancada do Maracanã, se você buscar no YouTube, você vê tudo lá, nego da arquibancada andando. E começou o jogo. Logo começou o jogo 1-0, gol do Flamengo. E um timaço, o time do Flamengo, time campeão do mundo, time campeão do mundo. E no segundo, se tem o VAR, o Júlio tomava amarelo ou era expulso, porque ele meteu uma bola, ele saiu correndo pelo meio, meteu a bola para ele, o Mazzaropi saiu para chutar, ele entrou com os 2 pés no Mazzaropi e a bola espirrou para o Nunes e o Nunes fez o 2-0. Tá. Aí fomos pro vestiário, conversamos, vamos lá, a gente acabou o primeiro tempo 2-0. Quando chegou no segundo tempo, aos 38, o Lopes fez a substituição, botou o Ticão para jogar. O Roberto Namite foi lá pelo lado esquerdo, lá do campo, cruzou, o Ticão fez um gol. Aí fizemos 2-1, tinham mais ou menos uns 8 minutos, 38, 7 minutos, fora mais os descontos, uns 10 minutos para a gente empatar o jogo, para a gente ser campeão. E aí o que acontece? Daqui a pouco entra um torcedor pelo vestiário do Flamengo, só poderia entrar, porque estava cercado o Maracanã de tudo quanto é gente. Não tinha como aquele cara entrar no campo. Márcio Braga, acho que foi ele mesmo que mandou botar, o Márcio Braga, presidente do Flamengo. O cara entrou sem camisa e empurrou. Era Roberto Pereira o nome dele, né? Aí ele foi expulso. Os guardas, o Roberto Namite foi, empurrou ele primeira vez para fora do campo. Ele voltou. Quando ele voltou, ele deu de cara comigo ali. Eu tinha 20 anos, eu tinha 21 anos de idade. Aí ele deu de cara comigo, eu encontrei ele, esbarrei nele, dei uma banda nele, ele caiu. Aí o Maracanã fechou, o Nunes vou te pegar. Aí fizeram aquele escândalo todo lá no campo, esfriaram o jogo.
uma confusão danada, pega não sei o que, pega não sei o que lá, o Gilberto pegou ele, foi o Gilberto, não foi o Ivan não, foi o Gilberto, aquela confusão toda. Aí até tirar todo mundo do campo lotado, aí ficamos em cima o tempo todo para poder empatar o jogo, mas infelizmente aquele rapaz desfriou o jogo e ele entrou na hora errada. Teve uma reportagem no Globo Esporte que eu fui lá conhecer ele. Cheguei para ele e falei, meu irmão, eu errei, mas tu também errou. Não tinha nada que entrar no campo de trabalho. Então aquilo marcou muito, né? Briga do ladrilheiro, né? Então, perdemos o título. Os jogadores perderam uma premiação boa. A gente perdemos um título que ia valorizar mais a gente como jogador de futebol. E ele tá tocando a vida dele, ele mora em Caxias, ele é meu amigo, o tempo passou, ele tá vivendo a vida dele. Inclusive ele queria vender a camisa dele por 50 mil, aquela que o Zico deu. Mas eu tive com o Zico falou que aquela não era original, ele deu uma lá de dentro do vestiário. Com outro modelo, né? Mas aí a vida que segue, e foi um troço histórico no Rio de Janeiro, né? Aí eu saía na rua, os vascaínos, valeu, Gilberto, valeu, que pegou ele, os outros flamenguistas, vai lá, foi ele que pegou o flamenguista. Mas isso aí, cara, eu tava no campo de trabalho, tava trabalhando ali, o campo é o lugar que era o meu emprego, e eu, cara, não teve jeito, eu tive que pegar ele, parar ele, senão ele ia correr o campo inteiro. Então o homem fez dar uma paradinha nele de leve, né? Ele caiu lá no chão, a confusão só, cara. E do Campeonato Carioca de 82, como você falou também, assim, quando vocês começaram a clarear aquele título? Cara, o Flamengo era o atual campeão do mundo, o atual campeão da Libertadores. Justamente. O Lopes, a gente só entrava com o meu nome de ponto. Assim, vai dar, vamos conseguir. A gente só entrava com o meu nome de ponto. O Lopes chegou lá na segunda-feira, terça-feira, com a ideia de mexer no time todo. Mexeu no time todo. Eu entrei no lugar do Pedrinho Vicensoni, o Mazzaropi entrou no lugar do Acácio, o Galvão entrou no lugar do Rosemiro, o Serginho foi para a zaga central, no lugar do não sei de quem lá, na época eu não lembro. O Hernani ou o Giovani tirou acho que o Giovani botou o Hernani. Na ponta direita e tirou um ponta direita, botou o Pedrinho. O Roberto Amit saiu para entrar o Palhinha. E na ponta esquerda entrou o Jéssico Jota. Jéssico Jota no lugar não lembro de quem, acho que era do Marquinho mesmo. Aí o que aconteceu? O nosso time jogou muita bola nesse sábado. Ganhamos de 3-1 do timaço deles. E ganhamos o maior número de pontos. Fizemos o maior número de pontos, terminamos a Taça Guanabara, Taça Rio com o maior número de pontos e fomos para o mata-mata. Aí o Lopes foi. Eu não joguei nem esse jogo, nem o do domingo. Mas eu joguei o mais importante, que foi somar o maior número de pontos para ir para a final. Aí na quarta-feira foi gol do Ivan de cabeça, escanteio. E no domingo também, gol do Marquinhos de cabeça também, não foi isso? Que foi isso mesmo. Aí o Vasco foi super campeão. A faixa tá lá em casa, bonitona. Super campeão em cima do Flamengo, campeão do mundo. Do Zico, do Lico, da Dílio, do Raul, do Nunes. Que o Nunes, eu ia pegar o Nunes, ele saiu correndo, né, Nunes? Isso aí, cara. Uma lembrança boa, né? Claro, claro. É aquilo que eu falo, o saudosismo, você falando do antigo Maracanã. Para quem não conheceu, aquele antigo Maracanã era o verdadeiro Maracanã mesmo, né? Porque olha, pô, nunca vi tanta gente na minha vida. Eu só consegui me acalmar quando eu pisei no gramado. Era cercado, parecia que eu tava na mão assim, as pessoas me olhando assim, cercado. Vocês escutavam do vestiário, né? Cara, nossa, um negócio louco. Tremia e tudo, né? Pulsava. O país parou, né? O país parou para ver. Não sei se outros países viram também esse jogo, mas que o Brasil parou para ver essa decisão, que foi sensacional. Galvão Bueno transmitindo, que é um dos melhores que eu considero. Ícone, né? Cara, pô, o cara que é show de bola, que uns falam o que quiser falar, mas para mim foi um show. Foi um grande jogo e foi legal. Fomos vice-campeões, mas eles passaram sufoco, que eles ficaram a semana inteira sem dormir, preocupados em perder esse campeonato. E dali, tocamos a vida, depois acho que veio o brasileiro, né? E fomos embora. Qual é o maior legado que o futebol te deixou? O maior legado que o futebol me deixou foi as amizades, cara. Eu não tenho um inimigo no futebol. Isso é muito bom. Tanto os adversários, quanto os que jogaram comigo, quando a gente se encontra, abraça um amigo. Agora, o mais legal mesmo é quando você se reúne com esses caras. Uma festa de final de semana, um encontro. Cara, a gente morre de rir. Hoje é assim, um negócio fantástico. Por exemplo, eu agora
esse ano que passou, eu abri um projeto no campo do colégio, com os ex-jogadores que estão desempregados. O João Luiz, o Índio, que foi campeão brasileiro no Curitiba, que tem uma fábrica de salgado, mas não é o ramo dele. O Pingo, que jogou no Campo Grande, foi ídolo. O Edésio, camisa 10, jogou no Madureira, jogou no Paysandu. Eu abri um projeto no campo do colégio, segunda, quarta, sexta. Eu passava lá, organizava como supervisor, cobrava uma mensalidade X dos meninos para poder dividir para a rapaziada. Corria atrás de todo mundo para ajudar o projeto, e ninguém ajudou. Eu tinha 10 amigos meus que eu tinha que ligar todo mês para depositar um dinheiro para me pagar o campo do colégio. Foi mais ou menos 1 ano e 6 meses, 8 meses eu fazia isso. Aí eu trabalhava lá segunda, de 8 às 11, vinha para o Madureira, ficava o dia inteiro, toda segunda, quarta e sexta. E mais ninguém ajudava, e veio a pandemia, continuamos, botamos o nosso time na Copa Dinamite Sub-15, fomos campeões desse projeto, foi um negócio fantástico, mas ninguém ajudou o nosso projeto. E os jogadores estão aí, cada um tocando a sua vida. O Pingo está num projeto agora, acho que da prefeitura, mas aquele projeto lá, as pessoas podiam ter olhado com mais carinho, sim. Ter ajudado mais, entendeu? Ter ajudado mais a gente lá, manter aquilo lá. Mas é assim mesmo, né, cara? Eu fiz a minha parte, só que chegou um momento lá que as coisas já estavam andando mais, os pais estão apertados, o dinheiro saiu do mercado, né? Essas coisas todas, a gente teve que parar. Do mundo todo, na verdade, né? Não foi só exclusivamente do país, né? Do nosso Brasil. Então, é isso aí que eu lamento muito. Que agora está saindo uns projetos, agora que esses projetos estão saindo, a gente já não está mais lá, entendeu? Cada um foi tocando a sua vida. O João Luiz está morando em Irajal, o Índio está com a empresa dele de salgados ali na Vila da Penha, o Pingo também está envolvido, acho, no Campo Grande lá, e tem trabalhado também em projeto de escolinha. O Edésio continua em colégio, o Edésio foi um ídolo no futebol também, o camisa 10 jogava muito. Sim, sim. E cada um está tocando a sua vida aí, cara, entendeu? As duas perguntas finais mesmo, pra gente finalizar. A sua experiência do futebol trouxe de jogador profissional pro Gilberto, treinador? Cara, eu só tive treinador fera, cara. O Zagallo foi meu treinador 2 vezes. Eu sei. E ainda foi na minha formatura lá, tenho foto com ele lá na minha formatura. O Zagallo, trabalhei com ele no Vasco e trabalhei com ele no Botafogo. Abel Braga entrou comigo no Botafogo. Eu e ele, estava vindo do Guarani de Campinas. Estava vindo do Guarani de Campinas para o Botafogo. Não, minto. Não, vindo do Guarani de Campinas para o Botafogo, eu fui contratado junto com o Abel para ser auxiliar do Jorge Vieira. Aí, depois tive o Carbone também, que era outro sensacional treinador. Tive o Joel Saudoso Santana. Carbone, né? Joel Santana não, Joel Martins, do Botafogo. Martins. Seu Leônidas da Silva, uma figura, um cara fantástico do Botafogo, um cara ídolo lá do Botafogo até hoje. Seu Carlos Frone, foi fantástico o Carlos Frone naquela década de 70, de 60. Eu peguei ele no Joinville. Vários treinadores. Hélio dos Anjos foi meu treinador no Joinville, era da base, depois subiu pro profissional, foi meu treinador. Cara, e tem outros aí também que no momento tá me fugindo na minha memória, mas foi bacana demais conviver com esse cara aí. E eles são meus amigos, Antônio Lopes também. Então eu só fiz, o meu legado foi esse, me dar bem com todos eles muito bom, e com todos os jogadores. Eu não tenho inimizade com nenhum jogador. Eu amava a minha profissão, cara. Quando não tinha trem, eu ia de ônibus. Quando não tinha trem, não tinha ônibus, eu ia de carona. Eu nunca faltei no treino. Longa distância, de correr nas paineiras, 5 km. Eu nunca perdi uma corrida nas paineiras de 5 km para ninguém. Ou chegava do meu lado, ou quem ganhava a corrida era eu. Corrida na praia de 6 km. Ou chegava junto comigo, mas na minha frente nunca ninguém chegou. No Botafogo era Alemão e Josimar, era ombro a ombro. Só fera, né? Lá no Vasco era eu e Rosemiro. O Rosemiro era uma máquina para correr, mas eu e ele chegava lá nas paineiras juntinho. E, cara, eu amava a minha profissão. Quando eu chegar no Vasco da Gama, o Pai Santana vinha com 10 comprimidos naquela época, com suco de laranja com mel para me dar. São umas recordações maravilhosas. Né? Não tem preço, né? Aí tinha uma passagem boa do Pai Santana no Vasco. O Roberto era o último a sair do vestiário. Aí ele botava as máquinas na mão
tava o negócio na mão, para meter a mão dele mexia, eu já... O pai Santana, eu também quero. Não, isso aqui é Samba Roberto Dinamite. Aí ficava lá o Dinamite, era a última a sair do vestiário. Valendo o pai Santana, né? Pô, show Figuraça. de bola, fantástico. A gente viajava para a Europa, ele ia tudo, pô, botava aquele fraco dele branco, tudo branco, botava a bandeira do Vasco, fazia assim pra torcida e todo mundo aplaudia ele. Via abaixo, pô, né? Show de bola, cara. Só tem lembrança boa do futebol, Que entendeu? bom, que bom. E graças a Deus eu tô nessa casa aqui, que é o Madureira Esporte Clube. Agradecer ao seu Elias Duba, o Tuninho, diretor de futebol, o Tuninho Magalhães, e o seu Enéas, que partiu há pouco tempo, aí foi embora, nos deixou aqui também, era um paizão meu aqui também dentro do clube. Mas a recíproca é verdadeira. Eu estou aqui porque eu correspondo à oportunidade que eles estão me dando. Claro. Todo dia no clube, de manhã, de tarde, trabalhando honestamente, sem fazer fucatrua. E aí são 22 anos de Madureira Esporte Clube. Valeu? É isso aí. Última pergunta mesmo. Qual treinador te inspira hoje, atualmente? Cara, eu não... É muito difícil falar, né? Cara, que nem você falar pra mim assim, Gilberto, qual foi o maior jogador que tu viu jogar? Cara, Zico, fantástico. Maradona, fantástico. Eu tive o prazer de jogar com o Maradona na Itália quando ele foi campeão do mundo. O Botafogo foi jogar um amistoso lá em Nápoles. Uma expulsão, né? Foi jogar em Nápoles, puxar lá no Google, lá vai ver. Do lado dele aqui, do Maradona, ele campeão do mundo. Primeiro jogo dele, depois que ele foi campeão do mundo em Nápoles. No estádio lá, o nome do estádio... São Paulo, que agora é Diego Armando Maradona. Ele do meu lado, e o jogo foi 1-0 ele. E é aquele timaço alemão, né? E foi 1-0 o time deles, contra o Botafogo do Rio. E gol do Carnevale que fez o gol. Carnevale, grande jogador. Carnevale que fez o gol. Aí o que acontece? Foi um negócio tudo marcante, entendeu? Então eu não vou ficar citando assim que o treinador foi melhor, que o treinador foi melhor, esse tem que ir para a seleção. Futebol é momento, cara. Futebol é agora ídolos, Rivelino, Zico, Roberto Dinamite, Romário, esses caras aí não tem como comparar não, são de Platini. Eu tive o prazer de jogar contra a Platini na França. A gente foi jogar na França, Parque dos Príncipes. Fenômeno Platini camisa também, 10 né? do Paris Saint-Germain, Platini. Então, cara, eu joguei contra Maradona, esses caras, não tem preço. Eram fantásticos jogando futebol, entendeu? Então eu não gosto muito de botar e apontar assim não, sabe? Eu acho que cada um teve a sua época. É justo. Certo? Gilberto. Valeu. Obrigado. Espero que o bate-papo tenha sido legal, né, é um pai, assim, foi o que eu falei aqui no início aqui. O que eu aprendi no futsal, eu devo muito a você. Obrigado mesmo pela atenção. Estamos aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês aí. E vamos aí, pessoal, que está me assistindo aí, vamos continuar com as orações para o Roberto Dinamite, para ele se recuperar. Força, para ele Roberto. estar no meio da gente aí, conviver com a gente novamente. Mais tempo aí, até os 100 anos, se Deus quiser. Esse homem aí, rapaz, onde ele chega é uma coisa fantástica. E ele está saindo dessa, ele está saindo. E com fé em Deus ele vai sair e vai estar com a gente aí na nossa região aí, em todos os lugares. Valeu? Isso aí. Um abraço aí, meu. Canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Sigam lá no YouTube e no Instagram. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Expetbet.bet, a melhor plataforma para suas apostas esportivas. 100% automática do depósito ao saque. Plataforma moderna e intuitiva e as melhores cotações do Brasil. Credibilidade e segurança para fazer as suas apostas e fazer dinheiro com a sua sorte. 24 horas por dia. Gerencie você mesmo todas as suas apostas. Aposte ao vivo e receba seus lucros sem atrasos. Expetbet, vem apostar no melhor do Brasil.